Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus por este momento sublime no qual iremos ouvir a palavra de Deus, nos fortalecer, nos blindar, em nome de Jesus Cristo. Tenho certeza que esta palavra vai falar profundamente ao seu coração, vai te nutrir, vai te fortalecer muito para a glória de Deus. Louvado seja Deus. A palavra que o Espírito Santo me deu está no livro de Atos, capítulo 16. A partir do versículo 16. Glórias a Deus. Paulo, nosso irmão Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, um vaso de honra nas mãos do Senhor, foi ali fazer uma viagem missionária por Roma e foi na cidade de Filipos. E ali aconteceu algo surpreendente, glorioso. Apesar de haver sofrimento, mas houve a glória de Deus. E muito mesmo, este texto tem para nos ensinar. Louvado seja Deus por isto. Glórias a Deus, porque nós temos este manancial de águas vivas que nos alimenta todos os dias. Sem a palavra de Deus, o que seria de nossas vidas? Tenho certeza que seria somente destruição. Mas a palavra de Deus, ela é tudo para mim e para você. Ela faz toda a diferença dentro de nós. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Diz assim a Bíblia Sagrada: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Glórias a Deus, porque aquela jovem ali, ela pôde ser liberta pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você veja que eles estavam indo buscar a face de Deus. Sempre é assim. Quando nós estamos buscando o espiritual, acontecerão coisas no meio deste caminho. E nós temos que estar bem atentos, vigilantes, para nós termos a sensibilidade para perceber o que está acontecendo, de que parte vem. Pois é, então eles estavam indo à oração, e aquela jovem com espírito de adivinhação, ela dava grande lucro aos senhores dela, porque ela adivinhava as coisas. Nós sabemos que a Bíblia diz que no meio do povo de Deus não haverá adivinhadores. Isso não existe de forma alguma. Por isso que nós, nem prognosticadores. Por isso que às vezes as pessoas não entendem por que os servos de Deus não jogam em loterias, Mega Sena, Loto, etc. Por quê? Porque a Bíblia condena. Deus não quer. Então, se Ele não quer e nós servimos a Ele, e é verdade o nosso sentimento por Ele, a nossa fidelidade a Ele, então é melhor obedecer do que sacrificar. Vale a pena obedecer a Deus. Mesmo muitas vezes as pessoas falando, mas você pode ganhar tanto valor, você
né, tantos milhões, mas a Bíblia diz que quando a gente perde para ganhar, sempre vai ser assim. Mas o que nós ganhamos é incomparavelmente superior a tudo quanto perdemos. Glórias a Deus. Então, esta moça estava seguindo a Paulo e a eles, aquele grupo que estava indo para a oração. Só que ela estava dizendo algo que era até uma coisa que ela estava dizendo algo que realmente procedia. Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Procedia, mas de que fonte vinham aquelas palavras? Qual o intuito? Era para perturbar, para tirar a atenção das pessoas. Porque o diabo nunca ele vai fazer nada a favor do reino dos céus. Sempre é contra. Sempre é para causar confusão. É para procurar coisas, desordem. Para que as pessoas fiquem dispersas. E aquele espírito ali, né, aquela atmosfera, aquele espírito maligno, ele vença. Por isso que nós temos que estar, sempre alerta, sempre em alerta. E isto fez ela por muitos dias. Mas há um tempo que Deus determina para tudo. Paulo ficou perturbado com aquilo, porque aquilo ali era algo maligno. Aquela jovem ali estava com demônios. E a pessoa endemoniada, ela pode falar muitas coisas, mas ela tem que ser liberta pelo poder de Jesus Cristo, para que tudo que saia dela venha do alto, não venha de Satanás, para deixar as pessoas confundidas, confusas. Voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saí. Primeiro nós temos que ver aqui o poder que há no nome de Jesus. Poder. Quantos livramentos nós temos por causa deste nome? Muitos. Muitas vezes nós estamos na presença de Deus, em espírito de oração, onde quer que estejamos. E ali está para acontecer algo grave. Ali já tem algo preparado contra aquele lugar. E Deus nos faz sair daquele lugar antes de começar a acontecer a tribulação, a coisa ruim ali. Quantas vezes? Quantas vezes o Espírito Santo de Deus nos guarda de assaltos, de violência, de tanta coisa ruim que há nesse mundo. Que tem mais coisa ruim do que coisa boa aqui. O que tem de bom aqui são as vidas, as que pertencem a Deus e as que a igreja está combatendo. Glórias a Deus, para conquistá-las para Jesus Cristo. Agora começou algo bom que Paulo fez, algo maravilhoso, algo bíblico. Em meu nome expulsarão demônios. Só que Jesus deixou sempre claro que nós iríamos sofrer pelo nome dele. E vendo seus senhores que a esperança de seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Imagine, cadeia para 2 pessoas inocentes, que não fizeram nada de mal, nada de errado, nada de ilícito.
mas é assim mesmo. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Elias não foi chamado de perturbador de Israel? Nós sempre vamos ser perturbadores, sabia? Espiritualmente falando, sempre. Nós não podemos ser, digamos assim, secularmente, fisicamente. Jamais. Nós temos que respeitar os direitos de cada pessoa, sempre. Mas sempre vai haver perturbação quando nós temos o Espírito Santo. O mundo espiritual é uma guerra muito grande. O adversário, ele reconhece, quando ele olha para nós, a presença de Deus. Então ele tenta, de todas as formas, combater contra nós. Mas quem está em nós é maior. Glórias a Deus. A gente tem que ter essa certeza dentro de nós. Não pode ser só uma fantasia, nem palavras bonitas que nós dizemos. Não, pelo amor de Deus, não. Tem que estar dentro de nós isso, impregnado. Glórias a Deus. E nos expõe costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. O povo romano, quais os costumes que eles estavam dizendo que Paulo estavam forçando eles a praticar? Mais ou menos isto. Quais os costumes? Porque os romanos, eles eram obrigados a adorar o imperador e ao Estado. E Paulo estava pregando sobre Jesus. Nós temos que adorar Jesus, que Ele é o nosso Salvador, nosso Senhor. Isso causou revolta, ira, ódio. Louvado seja Deus, mas a palavra de Deus não fica presa. Ela tem que ser ministrada. Ela causa um reboliço. Mas Deus coloca tudo no seu devido lugar. Por isso que não devemos temer. Estamos na mão de Deus. E a multidão se levantou unida contra ele. Está vendo a multidão? A multidão é terrível, é inimiga de Deus. Prefira estar só de que estar junto à multidão. A multidão foi que disse: crucifica-o, crucifica-o. E a multidão aqui se levantou unida contra eles. Porque a multidão não tem vínculo nenhum com Deus. Não quer Jesus. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Meu Deus. Na ponta dos açoites, geralmente, tinha ossos, fragmentos de ossos, aquela ponta bem fina. Por isso que deixava as pessoas muito feridas, ensanguentadas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Olha só quanta coisa grave fizeram contra eles. Quanta perversidade. Meu Deus, tudo isto aqui por amor a Deus. Olha, eu vou lhe dizer aqui uma coisa. Quando eu me converti, alguns anos atrás, eu me apaixonei muito pela Bíblia Sagrada. Eu lia muito a Bíblia, muito mesmo. Eu amava a Bíblia.
Tinha madrugadas que eu passava lendo a Bíblia. E foram momentos muito importantes para mim, que me fortaleceram muito. Eu sentia muita fome de comer a Bíblia, era muita vontade de ler a Bíblia. E eu li, pesquisava, estudava, meditava, conforme a Bíblia diz. Pois é, quando eu li este texto aqui, eu digo a você, eu tinha pouco tempo de convertida. Eu chorei muito, porque quando eu me converti, demorou algum tempinho depois, começou a luta dentro de casa, porque sempre é assim. A pessoa tá tudo bem ali, aparentemente tá tudo em paz, tudo harmonia, né? Mas se alguém aceita Jesus, as lutas começam. Os levantes, é muita coisa que, né, faz sofrer muito aquele que se converte. Porque a pessoa não espera que venha tanto levante. É uma luta travada mesmo. Então, louvado seja Deus, eu já passava essa luta, mas, claro, óbvio, não tem nem comparação com ser preso e apanhar, ficar todo ensanguentado, ferido. Mas eu já ficava dizendo, meu Deus, me ajude, eu orava, pedia a Deus. Porque o que a gente quer quando a gente se converte? A primeira coisa é que todo mundo também se converta com a gente. É óbvio, a gente quer porque vai falar todo mundo a mesma língua, mas é muito difícil ser assim. Geralmente não é fácil. Então o que ocorreu? Quando eu li isso aqui, gente, eu chorei muito, porque eu disse, meu Deus, eu estou sofrendo com isso que eu estou passando, porque eu não quero passar, não quero sofrer perseguição, luta dentro de casa. E esses homens foram presos, eles foram açoitados, meu Deus, pelo teu nome. Sinceramente, naquele momento ali, eu senti vergonha de mim, de eu estar pedindo a Deus que me livrasse daquele sofrimento. Que sofrimento é este aqui que eles estavam passando. Eu nunca esqueço desse dia. Eu fui para o culto à noite, eu ainda estava sob impacto desta palavra. Eu estava ainda, meu Deus do céu, porque eu fiquei o tempo todo pensando, meu Deus, isso que eu estou passando não é nada. O sofrimento é este aqui, ser preso, ser humilhado publicamente, inocentemente. E eles, o qual, o carcereiro, né, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Quando os magistrados mandaram o carcereiro os guardar com segurança, esse com segurança ia no cárcere interior. O que quer dizer esse cárcere interior? Era o lugar mais lá dentro da cadeia, que tivesse mais segurança, para eles não fugirem de forma alguma. Onde ficavam os presos mais periculosos. Mas Deus tinha surpresas maravilhosas. Sempre é assim. Deus, ele nos alegra quando nós fazemos a sua obra. É muito sofrimento nesse mundo maligno. É muito sofrimento. Mas a presença de Deus, meu Deus, ela compensa tudo. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam
e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. A meia-noite na Bíblia simboliza o momento mais difícil, mais tenebroso. Então aqui diz perto da meia-noite. Deus ia fazer um rebuliço tão grande que ia mudar destinos eternos. Assim como ele fez comigo e com você. Imagine aqui, foi essa parte aqui que mais me tocou. De todo esse texto, a parte que mais mexeu comigo foi o 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. As costas rasgadas pelos açoites, e eles louvando. Louvado seja Deus. Ao invés de murmurar, cante. Ao invés de se revoltar, ore. Seja qual for a situação, Paulo e Silas são exemplos perfeitos para mim e para você. Nós precisamos seguir este exemplo aqui. Esse espelho limpo, perto da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Está entendendo? A presença deles ali causou um reboliço naquela prisão. Glórias a Deus para todo sempre. Você está entendendo? Eles, ao invés de estarem ali perguntando a Deus por que aconteceu isto, que eles não mereciam, que eles estavam fazendo a obra de Deus, que eles eram homens de Deus, e tantas outras perguntas, eles apenas se entregavam a Deus, oravam e cantavam hinos a Deus. Que este exemplo fique permanentemente em mim e você, em todas as nossas lutas pelas quais estamos passando, em todos os momentos que sejam difíceis, que a gente às vezes não consiga nem entender por quê, mas que a gente siga esses dois homens de Deus, que a gente ore e cante louvores a Deus. Sabe o que significa isto? Sabe o que significa esse versículo 25 aqui? Sacrifícios de louvor. É um louvor que é sacrificiante, porque são momentos terríveis, difíceis, dolorosos. Mas o que vem mais forte no interior é louvar, exaltar a majestade santa. Ele tem respostas para tudo. Nossa vida aqui nesse mundo é uma passagem, mas estaremos com Ele por toda a eternidade toda, exaltando o Senhor para todo sempre. Glórias a Deus. E a Bíblia diz, e de repente, tá vendo? As coisas de Deus são assim. De repente, acontece o milagre. Você está passando momentos difíceis, orando e louvando a Deus, como esses dois homens aqui. O milagre chegará de repente. Quando você menos esperar. Você está tão acostumado a orar, a pedir a Deus por este milagre, que quando ele chegar, vai ser uma surpresa tremenda. Você vai dizer, meu Deus, meu milagre chegou. Você não estava orando, meu servo, minha serva. Mas é de repente. Sempre vai ser de repente.
Para Deus, não. Para mim e para você. Para Deus, não. Para Deus, Ele já fez tudo, já planejou, já operou, já estabeleceu, já trabalhou ao nosso favor. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e as portas de todas as prisões onde estavam os presos foram soltas, abertas. Meu Deus, que milagre! Que presença de Deus! Esse terremoto, sabe o que é? É Deus dizendo: eu sou o que sou, operando eu, quem impedirá? Quem ousa erguer-se contra mim, diz o Senhor dos Exércitos. Glorificado seja o nome do Senhor. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, nem a chama arderá em ti. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o grande. O Deus, o Senhor, justiça nossa. Ele se apresenta no momento certo. Antes da meia-noite. Antes do horário, do momento mais tenebroso. Ele chega. Com o milagre, com a vitória. Às vezes você pensa que vai acontecer o pior. Porque quando você olha a situação, olhando com os olhos humanos, só o pior pode acontecer. Pois é. Pois é. Mas esse pior se chama meia-noite. Mas antes da meia-noite, ele vai chegar com o seu milagre. Por favor, não se deixe levar pelo que você vê, mas pelo que você crê. O nosso Deus, ele é, meu Deus, ele tem a multiforme graça dele de agir. Meu Deus, ele é o Deus de milagres, de maravilhas, de prodígios. Ele sabe operar, ele sabe chegar no momento certo. Não vai acontecer o pior, não vai. Esta palavra que você está ouvindo hoje, ela está lhe dizendo isto. Não vai acontecer o pior. Vai acontecer o milagre, o inesperado. O que vai te impactar. Mas tudo isso é para a glória de Deus. É para louvor do único Deus verdadeiramente existente. A Bíblia diz, glórias a Deus, louvado seja Deus, meu Pai. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Naquele tempo, o carcereiro, ele era responsável pelos presos. Se os presos fugissem, ou qualquer preso fugisse, o carcereiro pagava com a sua própria vida, né, por aquela fuga. Por isso que ele queria tirar logo a vida dele ali, porque só restava isto, ele só podia, a partir daí, né, com as portas das prisões abertas, esperar isto, ser morto. Mas não era isso que Deus havia preparado.
onde tem homens e mulheres de Deus, não acontece destruição, mas acontece bênção, mudança de cativeiro, mudança de vida. Testemunho, que testemunho Paulo e Silas deram ali àqueles outros presos. Que testemunho, eles inocentes ali, estavam dando um testemunho, verdadeiramente, de que eles serviam a Deus, que Deus era mais importante do que tudo, até do que a própria vida. Louvado seja Deus. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estão. Você está entendendo? Nosso Deus é um Deus de ordem e decência, não é Deus de confusão, de celeuma, de agonia, não é Deus. Onde Deus está, não há isto. Deus, ele sabe resolver a situação. Ele é o Deus que trabalha com perfeição, mesmo sendo nós tão imperfeitos. Então, Paulo ali, glórias a Deus. Na verdade, Deus estava usando Paulo ali para conduzir a situação de forma brilhante. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Aquele homem ali estava ele estava atônito pelo que ele estava vendo, porque o normal ali é o quê? Seria o quê? Todos fugirem. Mas ele se deparou com homens de Deus. Paulo e Silas tinham algo para dar àqueles homens. Tinha algo de mais precioso que existe na nossa vida. Glórias a Deus. O carcereiro estava trêmulo ali, meu. Já pensou ver uma cena dessa? Uma vez, eu nunca esqueço disso, porque quando acontece algumas coisas acontecem com a gente prega, faz isso, faz aquilo, mas tem coisas que acontecem com a gente que nos surpreende. Uma vez eu fui visitar uma pessoa que estava em coma há vários dias. E quando eu vou visitar alguém em coma, eu sei que a pessoa está ouvindo tudo ali que eu estou dizendo, só que ela não tem força para responder. Então, o que eu vou fazer diante de uma pessoa que está na UTI em coma, que ali está entre a vida e a morte? Eu só tenho uma coisa a fazer: falar de Jesus. Eu converso com a pessoa como se ela estivesse interagindo comigo, porque eu sei que a palavra está entrando. Claro que a gente vai falar baixo, né? Na UTI você tem que ter todo aquele cuidado. E eu já sou acostumada a visitar pessoas na UTI, em hospitais, enfermaria, seja onde for. Pois é. E eu comecei a pregar para aquela pessoa. Aquela pessoa não era cristã. E eu comecei a pregar. E a pessoa estava completamente imóvel. Completamente. Sem me dar nenhum sinal de vida. E eu preguei, fiquei ali alguns minutos. Umas meia hora ou mais um pouco. Porque a irmã dela que me levou estava lá fora e disse a mim: fique à vontade. Eu não vou entrar, você só entra só e faz tudo lá. Pois é. Aí, o que eu sei fazer é isto: pregar a palavra de Deus, exaltar o Senhor Todo-Poderoso. A minha maior alegria é ver vidas sendo salvas, restauradas, convertidas verdadeiramente. Pois é, eu comecei a falei de Jesus, me identifiquei primeiro, disse quem eu era, tal, tudo. Comecei a pregar da Bíblia, de Gênesis. Preguei de Jesus Cristo, que ele foi anunciado, que ele veio, que ele
para salvar a humanidade, que Jesus ama aquela vida, tal. O que Deus mandou eu falar? Claro que eu não vou me lembrar, né? Minuciosamente. E eu já ia saindo, porque eu já tinha feito tudo. Eu disse assim, me dê um sinal se você está me ouvindo. A pessoa inerte. Eu disse, olha, eu vou esperar um pouco aqui mais. Porque você pode não ter força para falar comigo, mas o Espírito Santo pode te dar força e você conseguir falar. Mas, e eu falando assim, eu disse assim, Jesus Cristo, Ele te ama. Aí eu fiz a oração de confissão. Eu disse, dentro de você, você ora comigo essa oração. E tudo aquilo ali, eu sabia que a pessoa estava entendendo tudo profundamente. Incrível. O Espírito Santo testifica dentro de nós quando ele está agindo em alguém. Pois é, daqui a pouco. Isso eu já vou, meu amor, viu? Entendeu? Mas eu creio que a obra foi feita. Quando eu disse isso, essa pessoa creia, foi chocante para mim. Ela se sentou na cama, me olhou com os olhos abertos, bem abertos, e disse, eu quero Jesus. Você acredita? Meu Deus, eu tomei um choque tão grande. Se lembra quando o Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim? Que a Bíblia diz que todo mundo ficou assustado, as pessoas correram assustadas. Pois é, tem momentos que a gente fica assim, sabia? Porque foi um baque. Nunca tinha acontecido isso comigo de forma tão forte assim. Ela disse, eu quero Jesus. Me olhou, ela botou o rosto bem no meu rosto. Eu estava meio inclinada para ela assim, ela botou, gente, foi forte isto. E ela saiu do hospital, viveu. Tem muitos anos que eu não a vejo, eu não sei. Nunca mais eu vi a irmã dela, tal, não sei. Mas eu já fui outras vezes visitá-la em casa, ela estava, graças a Deus, bem, ficou bem restaurada. Jesus deu anos de vida a ela, não sei agora, mas que ela já tinha uma certa idade. Mas glórias a Deus. Mas também já fui visitar pessoas que não estavam mal morrendo e que não aceitaram Jesus mesmo e demonstraram que não queriam ele de forma nenhuma, para eu entender que elas serviam ao inimigo. Então, a gente tem que estar preparado para tudo nesses momentos. Temos que ter muita sabedoria, por isso que é bom a gente sempre estar em jejum, sempre, um exemplo, né, entre aspas, ter reserva de jejum. Porque vai que alguém te chame para você fazer uma obra dessa, uma obra que você não sabe qual é a origem espiritual da pessoa. Você já está ali, você já tem reserva de jejum, porque você vai lutar contra demônios. Porque quando a pessoa está no hospital, existe ali uma guerra no mundo espiritual muito grande para tragar aquela vida. Por isso que nós temos que ter cuidado, irmos preparados para a batalha. É bom a gente sempre estar preparado, porque de repente pode surgir algo assim, que você precise ir. Ah, mas eu vou amanhã que eu vou fazer jejum. Não, tem que ir agora, porque a pessoa pode até partir. E é bom a pessoa ouvir a mensagem do Evangelho. E tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? O que é necessário? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Glórias a Jesus. Por favor, eu quero deixar aqui claro que cada membro da família tem responsabilidade pessoal de aceitar ou não. Ou seja, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós estamos dando legalidade no mundo espiritual para Deus agir na nossa família. Agora, dentro dessa ação de Deus, nós temos que deixar o Espírito Santo trabalhar. Porque tem gente que vai logo, tem gente que vai demorar 10, 20 anos, 7 anos, 8, 2, 3, e aí? É Deus quem vai fazer. A gente não pode
forçar, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. E lhe pregaram as palavras do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Ou seja, o carcereiro os levou para casa. E ali ele estava a família dele e Paulo e Silas pregaram a palavra de Deus. É o que nós temos. É a palavra de Deus. É o maior tesouro. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu dou. É o quê? A palavra de Deus, a vida de Deus, as bênçãos do Senhor. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, olha só, lavou-lhes os vergões. Sabe o que é vergões? Os ferimentos causados pelos açoites. Feridas abertas. Imagine, meu Deus. E logo foi batizado ele e todos os seus. Porque este procedimento de lavar as feridas tinha como objetivo que a cura fosse mais rápida, a cicatrização daqueles ferimentos. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Então, Paulo, para ver salvação de vidas, muitas vezes nós vamos padecer, nós vamos sofrer as aflições de Cristo, porque é uma guerra travada no mundo espiritual. Quando você for evangelizar alguém, sempre esteja de posse de toda a armadura de Deus. Sempre. Porque virão retaliações contra você. Claro que sim. É normal isto. Mas elas não vão te atingir no sentido de lhe causar dano. Pode até causar um distúrbio no mundo espiritual, uma coisa assim, uma atmosfera adversa, mas não consegue atingir aquele que está de posse de toda a armadura de Deus. Então, Paulo aqui estava indo à oração. Paulo era um homem que andava em jejum, em oração, amava a palavra. Você já percebeu que Paulo sempre priorizou a palavra, a salvação eterna? Sempre. É isso. Isso tem que estar em mim e você continuamente. A salvação eterna é o principal de tudo. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós temos que sempre priorizar a salvação. É bom ter uma formatura de nível superior? É ótimo. É bom ter um emprego bom? É bom ter uma família ajustada? É ótimo. É bom ter tudo isso? É. Mas o melhor não é tudo isso junto aí, não. É a salvação eterna. Porque o nome já está dizendo eterna. Nunca vai acabar. A salvação. Então, para essas pessoas serem salvas, alcançarem, para Jesus, para elas serem alcançadas por Jesus, precisou haver todo este sofrimento destes homens aqui. Padecimento. É assim que acontece conosco. Podemos não passar por isto, literalmente, mas vamos passar aflições, lutas, perseguições, maldades, porque a nossa prioridade é a salvação eterna das vidas. E o adversário, ele não se importa quando o crente é rico, tem muito dinheiro, nem ganha isso, nem ganha... Ele não se importa com nada disso. Mas se ele vir a pessoa verdadeiramente convertida, a ira dele se levanta. Mas ele está derrotado na autoridade que há no nome de Jesus, pelo poder que há no sangue da nova aliança, que está sobre a vida daqueles que hão de herdar a vida eterna. Glórias a Jesus. Esta é a mensagem que o Espírito da glória de Deus tem para nossas vidas neste momento. Eu tenho certeza que esta mensagem te alimentou, te fortaleceu.
porque há uma caminhada para você seguir. E você tem que estar bem nutrido, bem nutrida, para todas as guerras serem vencidas pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder do Deus Altíssimo. Jesus te abençoe. Envie para você, sabe o quê? Excelentes notícias. Em nome de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.